Fala galera, beleza? Saudade de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem, tá? A gente fez com muito carinho no Dia do Estudante, acho que já tá rolando aí pelos grupos. Espero que vocês tenham gostado. Mas agora prestem atenção, venham com o professor Caião aprender sobre ligação. Ah, moleque, gostou, né? Não, que tô passando vergonha aqui. Não, mas vamos lá, gente. Vou gravar esse vídeo aqui rápido para mostrar para vocês aqui é, os tipos de ligação química, aí, ou pelo menos a introdução à ligação química, beleza? Então vamos lá, gente. No que consiste ligação química? A ligação química nada mais é da forma que os átomos vão interagir entre elas. Mas afinal, por que eles interagem? Por que os átomos precisam interagir entre eles? Por que eles se ligam? Gente, tem uma regra chamada que é a regra do octeto. E o átomo todo, todos os átomos da tabela periódica ali, ou pelo menos a maioria, eles vão buscar sempre ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, semelhante a um gás nobre. Se você pegar a tabela periódica e olhar na última camada, se você olhar na última coluna da tabela periódica, você vai ver que lá estão os gases nobres, que é o hélio, o neônio, o argônio, o xenônio, o radônio e assim por diante, tá? Esses elétrons, quando você vai distribuir os elétrons nas camadas eletrônicas, como está aparecendo essa tabelinha aqui, o que acontece? Todos os gases nobres têm 8 elétrons, ou melhor, quase todos, né? O hélio é exceção a essa regra aqui. O hélio ele se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Por quê, professor? Porque ele só tem uma camada de valência e essa camada que ele tem cabem apenas 2 elétrons. Mas se você pegar o neônio, que é o próximo átomo abaixo do hélio, ele já tem 2 camadas eletrônicas, que é a camada K e a camada L. Então ele vai se estabilizar ali com 8 elétrons na última camada, beleza? O argônio, a mesma coisa. O argônio tem 3 camadas eletrônicas, a camada K, a camada L e a camada M. E na camada M cabem 8 elétrons e ele tem os 8 elétrons. Pelo fato desses elementos aqui terem as suas camadas eletrônicas completas, eles não vão querer interagir, não vão querer fazer ligação química com nenhum ou quase nenhum elemento da tabela periódica. Por isso que eles são chamados gases nobres. Por quê? Porque eles não gostam de interação, tá? Por isso que eles não interagem. Agora, todos os outros elementos da tabela periódica, fora os gases nobres, eles vão querer ficar como os gases nobres, ou seja, ter a sua camada eletrônica completa. Para isso acontecer, ou eles precisam perder, ou eles precisam ganhar, ou precisam compartilhar. Mas que fique aqui, para fazer uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, ou 2 elétrons no caso do átomo que tiver configuração igual à do hélio. Beleza, gente? Então, vamos prosseguir. E eu tô ali com a mãozinha erguida para falar para vocês que para que os átomos apresentem a camada de valência completa, é preciso realizar ligações químicas, ou seja, as ligações químicas existem justamente para que os átomos fiquem com 8 elétrons em suas camadas. E a partir disso é que eles vão fazer as interações químicas ali, tá? Aqui eu vou trazer um meme para vocês, bem bonitinho, bem fofinho, que tem um dos elementos químicos, o da esquerda aqui, tá dizendo, né? Você aceita esse elétron como prova do meu amor? E o outro átomo aqui tá todo sem jeito, bem feliz, dizendo que aceita. Com certeza você já deve ter recebido uma cantada desse jeito aí no seu direct, no seu WhatsApp, aí, né? Professor, para de passar vergonha. Beleza, mas que fique registrado aqui. Então, os átomos, todos os átomos, eles vão fazer ligações químicas, ou seja, vão interagir entre eles, formando substâncias novas,
com o objetivo de ficar com suas camadas eletrônicas completas, beleza? A maioria dos átomos vão querer ficar com 8 e vai ter apenas um átomo que vai querer ficar com 1, mas eu já falo dele para vocês, tá? Então aqui, ó, aqui a gente tem um exemplo de representação aqui de 3 bolinhas que parecem o Mickey. Haha, o Mickey! Não é o Mickey, não é o Mickey. Então são representação aqui de 3 átomos interagindo entre eles. Então o átomo maior aqui, de cor roxa forte, está se ligando com os outros 2 átomos menores aqui de cor roxa mais fraca, tá? Então, se 2 átomos combinarem-se entre si, dizemos que foi estabelecida entre eles uma ligação química. Sempre repetindo para vocês, com o objetivo de ficar com sua camada eletrônica completa. Para quê, professor? Para alcançar a estabilidade. E quais são os elétrons que vão se ligar? Você sabe que os átomos eles têm as partículas, 3 partículas principais, né? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons estão lá na última camada. Os prótons, me perdoe, os prótons e os nêutrons se encontram lá no núcleo do átomo, tá? Já os elétrons, eles estão na região do átomo chamado eletrosfera, e ali eles são distribuídos por camadas eletrônicas, que são tipo níveis de energia que eles ficam ali, tá? E os átomos com nível de energia mais alto são chamados os átomos, os elétrons com o nível de energia mais alto são chamados os elétrons da camada de valência, que ficam na última camada do átomo. E eles são os elétrons que são responsáveis por fazer ligação química. Então a interação entre 2 átomos sempre vai ocorrer de que forma? Sempre vai ocorrer com os elétrons da última camada. Ou vai ter um átomo que vai ganhar elétron, ou vai ter outro que vai perder, ou eles vão compartilhar, tá? E assim se estabelece a ligação química. Então aqui, ó, o professor traz a informação aqui, ó. Na maioria das vezes, os átomos que perdem elétrons são os metais das famílias 1, 2 e 3. Se você pegar a tabela periódica lá do lado esquerdo, nas 3 primeiras colunas ou nas 3 primeiras famílias, esses metais que a gente está chamando aqui, eles são muito eletropositivos. Professor, o que significa isso? Todos os átomos que são eletropositivos, eles têm a tendência de perder elétrons. Tá? Então, para eles alcançarem, para ficarem com 8 elétrons na camada de valência, eles vão ter a tendência sempre de perder esses elétrons, ou melhor, vão doar esses elétrons para outro átomo. Para quem, professor? Os átomos que são eletronegativos. E esses átomos que são eletronegativos, eles são os ametais na maioria das vezes e se localizam lá na família 5, 6 e 7A. Eles estão nas 3 colunas antes dos gases nobres lá. Então na antepenúltima, na penúltima e uma anterior ali à antepenúltima, tá? Então, sempre os elementos da família 1, 2 e 3 vão perder seus elétrons, ou seja, vão doar seus elétrons para os elementos das famílias 5, 6 e 7, que são elementos eletronegativos, ou seja, eles gostam de receber elétrons, eles têm afinidade por elétrons. Beleza, gente? E aqui, né, eu coloquei a informação, um átomo que satisfaz a teoria do octeto é estável e é aplicada principalmente para os elementos do subgrupo A, que são chamados elementos representativos da tabela periódica. O que isso quer dizer? Como eu expliquei lá no primeiro slide para vocês, o que significa? Você percebe aqui que o hidrogênio é um átomo que tem a configuração 1s1. O que isso quer dizer? Que ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. O hidrogênio vai ser aquele elemento ou aquele átomo da tabela periódica que vai ficar estável com 2 elétrons. Nessa configuração aqui, ele é instável, tá?
e ele vai querer ficar como o hélio, ou seja, ele vai querer ter 2 elétrons na sua última camada eletrônica, que é a camada de valência. Beleza? Tá, vamos mais um exemplo aqui. O flúor, ele tá lá do ladinho do neônio, ele tá na penúltima coluna da tabela periódica, ou na penúltima família. O que isso quer dizer, professor? Perceba aqui, ó, a gente fez a distribuição eletrônica aqui, caso você não lembre, reveja as aulas 16 e 17 do professor Robert. E aqui, ó, essa aqui é a camada de valência. A camada de valência do flúor tem 7 elétrons, né? 2 mais 5 são 7. Falta apenas um elétron para ele alcançar o octeto, ou seja, para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Essa configuração aqui é instável e ele vai tá louco para quê? Para se ligar com outro elemento químico e formar outra substância para ele alcançar a estabilidade. Ele quer alcançar a estabilidade do neônio. O neônio tem 8 elétrons na última camada. Pega aqui, ó, 2 mais 6 são 8. E ele é um átomo estável, ou seja, não vai querer se ligar. Já os instáveis estão loucos para se ligar. E aqui a gente tem o último exemplo, que é o exemplo do átomo de sódio. Aqui está a distribuição eletrônica do átomo de sódio. Professor, qual que é a camada de valência dele? Essa aqui, ó, ele tem apenas um elétron. Você percebe que se ele perder esse elétron, ele vai ficar com essa camada aqui completa, ou seja, 2 mais 6, 8. É exatamente isso que vai acontecer. Ele vai perder esse elétron aqui que está sobrando, vai se ligar com outro elemento, ou seja, vai doar. Vamos pegar um exemplo aqui, que ele doa esse elétron aqui para o flúor fica com 6 e o sódio fica com 8 aqui. Então, fechou, eles se ligaram formando o elemento fluoreto de sódio e eles alcançaram a estabilidade juntos. Beleza, meus amigos? E aqui, para finalizar, então a gente tem a ligação, os 3 tipos de ligação que a gente vai ver, mas para essa atividade vai ser importante, principalmente as 2 primeiras, ligação iônica. E aqui o professor trouxe uma animação para você. Veja lá, ó, um GIF ali, ó. Ó, perceba que sai um elétron, vem aqui para o outro íon, cloreto, e eles vão se ligar pela diferença de energia, ou seja, pela diferença eletrostática aqui, ó, mais o famoso os opostos se atraem. Aqui ficou um íon positivo, aqui ficou um íon negativo. Beleza, gente? Vamos voltar para a apresentação lá. Opa, professor, aprenda a mexer com a tecnologia. Estou me habituando, gente. Vamos lá para um exemplo de ligação, que é o segundo tipo de ligação que a gente estuda, que é a ligação covalente. Mais um gifzinho lá, ó. Perceba que aqui os elétrons eles estão sendo compartilhados ao mesmo tempo pelos 2 elementos, tá? Pelos 2 átomos, então aqui ninguém perde, ninguém ganha, aqui eles compartilham. Também com o objetivo de alcançar a estabilidade das suas configurações eletrônicas. Então, se a gente viu que acontece que os elementos da esquerda da tabela periódica vão se ligar com os elementos da direita porque eles têm uma grande eletronegatividade, todos os elementos que vão estar no meio, eles vão tender a compartilhar elétrons. E aí vem a última ligação, que é a ligação química metálica, tá? Ela eu vou entrar mais em detalhes para frente, em outra atividade, mas aqui eu trouxe uma animaçãozinha só para vocês conhecerem. Beleza, gente? Então, voltem lá, arrasem naquela atividade que o professor preparou com muito carinho para vocês. Qualquer dúvida, manda um zap lá para mim ou comenta lá no Classroom. Um abraço!